Senhor, para os irmãos, nós hoje estaremos falando, dando continuidade à aula do reinado de Salomão. Nós falamos no último vídeo sobre a expansão geográfica e falamos também sobre o poderio militar. Hoje vamos estar destacando os pontos do reinado de Salomão quanto às construções realizadas por ele. Nós sabemos que o templo é a construção que mais chama a atenção, principalmente de nós que estamos estudando aqui as Sagradas Escrituras, até porque é ela que narra, que dá foco a essa construção. O templo já era um desejo do rei Davi construí-lo, mas nós sabemos que esta construção ficou para o rei Salomão. E ele vai seguir o mesmo conceito litúrgico do tabernáculo. Ele vai seguir as mesmas ordens que Deus havia dado a Moisés quanto ao tabernáculo. Então, no templo, nós vamos ter o lugar santo e o lugar santíssimo. Nós vamos também ter a figura do candelabro, a arca é a mesma que estava no tabernáculo, certo? E vamos ter outras figuras também que são ideias do tabernáculo. Só que no templo, a dimensão do templo é muito maior. Nós temos uma dimensão aí, se nós fôssemos resumir, né, todo aquele capítulo que vem falando da quantidade de côvados que tinha certa parte do templo, resumindo, ele teria aí 31 metros de comprimento por 10 de largura, aproximadamente, e 15,54 de altura. O pórtico, irmãos, era uma divisão que havia no templo, a entrada do templo, onde nós tínhamos duas colunas. Então, antes de chegar ao templo, existia esse pórtico, que era um ambiente, uma entrada, somente com o seu teto, para então entrar no lugar santo. O pórtico ele media aproximadamente 10 metros de largura, por 10,36 de altura e 5,18 de profundidade, ou seja, 5,18 até chegar à entrada do lugar santo. O Santo dos Santos, que é onde comportava ali a arca, o Santo dos Santos, ele era um cubo perfeito, de aproximadamente 10,36 metros cúbicos. Então, essa é a metragem, a dimensão do templo de uma forma resumida. O templo também era como se ele fosse uma das 7 maravilhas da época. É como se fosse o que nós chamamos hoje, aí quando nós vamos falar das 7 maravilhas, só de falar nós já entendemos que são obras que chamam a atenção do mundo. Então o templo ele chamava a atenção de outras nações, até mesmo pela forma em que ele foi construído. A Bíblia narra que Salomão ele utilizou madeira ele usou madeira de cedro no templo, como a Bíblia vai narrar para nós ali no capítulo 6 do primeiro livro dos Reis. Nós vamos ver também que ele usou o cipreste, né? Que era uma madeira resistente a apodrecimento e pragas. E algo muito interessante, todo o templo ele foi revestido por ouro puro. Então a obra do templo por dentro, ela era toda revestida de ouro puro. Nós vamos ver que nós vamos ver que havia portas feitas com a madeira de cipreste. Havia detalhes na madeira de querubins, imagens de querubins, imagens de plantas. Então nós vemos que toda a obra do templo ela tinha detalhes riquíssimos, ele era riquíssimo em detalhes, por isso chamava tanta atenção na época. Nós vamos ver também que essa foi o primeiro templo construído, né? No ano aproximadamente de 1004 a.C. Logo depois nós vamos ver a queda desse templo, que vai ser narrada aí pelo professor Daniel. E vamos ver que esse templo vai ser reconstruído por Zorobabel e lá na frente reconstruído por Herodes o Grande.
Tem algumas curiosidades que estão aí no slide falando. O templo ele levou 7 anos para ser concluído. Foram utilizados aproximadamente 300 mil judeus, 150 mil estrangeiros. A Bíblia vai narrar que muitos dos caldeus que foram colocados agora como servos de Salomão, eles vão também ali servir neste templo, na obra deste templo, e 3.600 capatazes. Irão também, rei de Tiro, ele vai fornecer mão de obra para utilizar, para cortar as madeiras, para preparar as madeiras, já que era um povo que tinha um trabalho já feito durante um longo período, então eles já conheciam como trabalhar na madeira, e aí Salomão pede a Irão essa mão de obra e ele vai conceder, como também a própria madeira. Nós vamos ver que depois desses 7 anos, o rei Salomão ele vai dedicar o templo. E qual é a primeira coisa que vai ser trazida? É a arca. Porque para o povo judeu a arca representava a própria presença do Senhor. E aí quando a arca é trazida para dentro do templo, a Bíblia narra que vários holocaustos foram feitos. Milhares de holocaustos foram oferecidos ao Senhor. Salomão ele faz uma festa de semana para que Deus fosse louvado. Quando o templo é construído, quando ele é concluído, quando a arca é levada para aquele local e ali entra, Salomão entende que Deus havia concedido a ele um grande projeto, uma grande realização. Jerusalém está no centro e as demais tribos em volta. Então, centralizar o templo era como centralizar a presença de Deus no meio de Israel. Não que Salomão tivesse uma mente limitada a isso, não, porque na própria oração dele, ele vai entender que Deus não habitava em uma construção. Ele entende que aquela construção, apesar de ser grande diante do tabernáculo, não poderia conter a glória de Deus. É linda essa oração de Salomão, porque ele descreve: este templo não pode conter a sua glória. Eu sei que não pode, mas quando o teu povo orar, ouça a oração do teu povo. Quando o seu povo pecar, perdoa o teu povo e vier se arrepender, né? Perdoa. Quando o estrangeiro vir a essa terra e vir a esta casa, ouve a oração do estrangeiro. Então Salomão ele faz uma oração belíssima e antes mesmo nós vamos ver Deus aprovando, porque quando a arca entra, a Bíblia diz que a glória de Deus inundou aquele lugar. E era tão real, era tão verídica, tão verdadeira, que aqueles homens não conseguiram nem ficar de pé diante de tanta glória. Então, que coisa linda, que dia belíssimo que aconteceu ali na vida do próprio rei Salomão, que experiência que ele estava adquirindo com Deus. E ele vai clamar, ele vai orar, ele vai oferecer holocausto, o povo vai festejar com ele. E logo depois de tudo isso, a Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão. E Deus fala: Salomão, eu aprovei esta obra. Eu recebi a oferta de vocês. E se você for fiel, eu estarei com você. Se você permanecer no que Davi permaneceu, se você permanecer na minha lei, eu permanecerei com você. Mas se não, se o meu povo pecar, se você pecar, essa casa será destruída. Aqui, a primeira vez em que Deus vai falar a respeito deste templo. E Deus já deixa claro que ele realmente não estava limitado àquele templo. Que o que ele queria era uma adoração sincera, era algo verdadeiro. E ele sentiu isso naquele dia. Ele recebeu isto do povo e do próprio rei Salomão. Mas que isso deveria ser contínuo, porque se algo levasse o povo
a abandonar a adoração sincera a Deus, se eles começassem a idolatrar, até mesmo aquele templo seria destruído. E a Bíblia diz que o próprio Deus explica o porquê. Deus fala que quando os povos vissem, olhassem a destruição daquele templo e questionassem por que Deus fez assim, alguém responderia: porque o povo pecou, porque o povo idolatrou outros deuses. Então, ele diz que aquela casa, se caso isso acontecesse, aquela casa seria como um provérbio no meio de Israel. E aqui nós temos já uma explicação. Observem que as duas vezes que Deus falou com Salomão, há uma necessidade de que ele permaneça. Há uma necessidade de que ele obedeça. Assim como qualquer um de nós, Deus ele é fiel à sua palavra. Mas é necessário que nós venhamos nos manter nesta palavra. Amém? E além desta obra, nós vamos ver também a Bíblia narrando a construção do palácio do rei Salomão, que ficava como se fosse por trás do templo, juntamente também com uma obra para a filha de Faraó. E a Bíblia narra que foram necessários 13 anos para construir este palácio. Observem que há também uma grandeza imensa no palácio, a riqueza aparece ali, ouro, madeira, pedras preciosas, tudo isso está contido também no palácio do rei Salomão e naquela construção feita para a filha de Faraó. Logo depois, a Bíblia narra que Salomão ele se casa com muitas estrangeiras, filha dos amonitas, de outros povos, de outras nações, e essas alianças levaram Salomão à idolatria. A Bíblia narra que essas mulheres mudaram o coração de Salomão e que ele já não buscava mais ao Senhor. Ele constrói então templo para os deuses dessas mulheres e infelizmente ele chega a idolatrar esses deuses. O que está acontecendo com Israel nesse período? O povo está sendo obrigado a trabalhar, a construir essas obras. Observem que se o templo levou tanto tempo para ser construído, não foi diferente também com essas obras. O rei Salomão, ele reina durante 40 anos, e nesses 40 anos agora começa a ter um peso sobre a nação de Israel. A Bíblia fala também que cada tribo ela era responsável pelos custos do palácio do rei durante um mês. E esses custos não eram baixos. A Bíblia vai narrar ali a quantidade de animais que eram mortos para ser feito o banquete do rei, a quantidade de vinho, a quantidade de alimentos necessários de trigo para o banquete do rei. Vocês vão ver aí na sua apostila que na mesa do rei Salomão poderia sentar